Ele prometeu se casar com ela. Então olhe para eles 2 décadas depois. Namorados na pré-escola, eles perderam contato anos depois. Então o impensável aconteceu. Laura e Matt Gorski se cruzaram pela primeira vez quando tinham apenas 3 anos, enquanto frequentavam a pré-escola. Os dois formaram um vínculo incrível e eram inseparáveis desde o primeiro momento em que se viram. Todo mundo conhecia a ligação que eles compartilhavam, mas ninguém achava que nada viria disso. Como a vida já mostrou antes, muitos desses tipos de amizades que se formam na pré-escola são esquecidos, e foi exatamente isso que aconteceu com Laura e Matt. Mesmo compartilhando de um vínculo tão especial, ele foi quebrado quando os dois partiram para seguir em frente com suas vidas. Isso é, até muitos anos depois, quando o destino interveio no assunto. A jornada que envolveu aqueles pequenos e extraordinários Matt e Laura começou quando tinham apenas 3 anos de idade e ambos frequentaram a mesma pré-escola em Phoenix, no estado do Arizona. Foi uma conexão instantânea. E a partir desse momento, eles eram melhores amigos e todos perceberam o incrível vínculo que compartilhavam. Matt viu Laura pela primeira vez no playground em sua pré-escola e foi imediatamente atraído por ela. Contudo, os pais e professores do casal não pensaram muito nisso, além de somente admirar o quão adorável era a amizade deles. Porém, eles estabeleceram um vínculo que resistiria ao teste de distância e do tempo. Um cachorrinho perdido. Essa foi a primeira coisa que Laura pensou sobre Matt, já que ele era o bobão que a seguia por todo o parquinho. E sim, era verdade que Matt seguia Laura como um cachorrinho perdido. No entanto, o resto virou história. Conforme o tempo passava, Laura começou a interagir com Matt no parquinho. Eles faziam tudo juntos e sempre eram vistos correndo um atrás do outro pelo playground. Eles brincavam de esconde-esconde e ficavam acordados durante a soneca da tarde e faziam muitas travessuras juntos. Era uma bela amizade, mas ninguém sabia o que aconteceria a seguir. Sempre de mãos dadas, não havia outra forma de descrever o casal senão pelo nome de inseparáveis. Matt sempre escolhia Laura para ser sua parceira quando os pré-escolares faziam excursões. Ele sempre a fazia rir e eles davam as mãos enquanto caminhavam. Porém, passar seus dias juntos na pré-escola não era bom o suficiente. Eles também se encontravam depois da escola. Os dois iam ao cinema juntos e davam as mãos quando uma cena assustadora aparecia. A amizade deles era admirada por muitos, mas poucos achavam que poderia ser mantida além da pré-escola. Durante toda a juventude de Matt, ele era visto continuamente tentando impressionar Laura. Ele inventava várias maneiras de tentar manter a atenção dela sobre ele, mas sua favorita era recitar as falas mais cativantes dos filmes da Disney. Seu filme favorito para recitar as falas era O Rei Leão. Era uma amizade muito linda e Matt fazia de tudo para conseguir chamar a atenção de Laura. E Laura também gostava de passar seu tempo com Matt. Ela até o ensinou a desenhar, subir em árvores e a comer queijo derretendo. Ficou claro que eles eram melhores amigos e ninguém poderia esquecer o quão adorável eles eram. Os adultos duvidavam que Laura e Matt fossem capazes de criar mais memórias mais doces juntos, memórias que ficariam com eles por toda a vida. No entanto, muitos não viram a amizade do casal durar tanto tempo. Por outro lado, Matt pensava o contrário, e ele declarou isso na presença de uma grande multidão. Matt fez a declaração após 3 anos de convivência com Laura. Ele estava convencido de que seu relacionamento iria durar. Então, ele se levantou na frente de sua classe para declarar que um dia se casaria com Laura. Ele terminou sua declaração dizendo apenas: "Esperem alguns anos." Na escola, ninguém levou o que Matt disse com muita seriedade. A resposta de seus colegas foi uma sala inteira cheia de risadas. No entanto, isso não impediu que Laura e Matt permanecessem tão próximos como sempre. Eles ainda faziam tudo juntos, mesmo que ninguém entendesse suas ligações. Os pais de Matt e os pais de Laura ficaram surpresos com a rapidez com que o tempo passou. Agora, já era hora de enviar seus filhos ao jardim de infância. Olhando para o relacionamento, parecia óbvio que as 2 crianças seriam enviadas para o mesmo jardim de infância, certo? Bom, acontece que essa não foi a ideia dos pais de ambos. Os pais tinham visões totalmente opostas para seus filhos. Os pais de Matt e Laura os enviaram para diferentes jardins de infância. Não foi uma escolha deliberada, mas ficou claro que ambos os pares de pais não estavam totalmente cientes do quão profunda era a conexão entre essas 2 crianças.
Como esperado, isso não foi fácil para as duas crianças. Depois de entrar no jardim de infância, as crianças ainda mantêm sua conexão. No entanto, não se ver todos os dias teve o seu preço. Eles se viam esporadicamente até a chegada do ano de 2000. Foi então que os dois foram para outra direção ao iniciar o ensino médio, colocando ainda mais a amizade à prova. E assim o tempo passou na velocidade da luz. Antes que todos percebessem, já era hora de Laura e Matt começar o ensino médio. Esse era o maior desafio até agora. Esse desafio fez com que cada um tomasse um caminho diferente. E por fim, eles perderam o contato completamente. Nos anos seguintes, as famílias só se comunicavam por meio de cartões de Natal anuais. O crescimento de Matt e Laura foi acompanhado por esses cartões, mas não havia nada que valesse a pena para manter a amizade. Eles nunca se esqueceram de sua amizade, mas não pensavam muito nos seus passados. É como dizem, fora da vista, fora da mente. O mesmo era verdade para Matt e Laura. Não estar à vista um do outro os levava a se esquecerem. Lentamente, eles começaram a perder o interesse em contar suas vidas através daqueles cartões de Natal. Com o passar dos anos, cada um seguiu em frente com sua vida. Matt e Laura seguiram seus próprios caminhos, criando novas memórias e amizades. Era comum os dois pensarem cada vez menos um no outro. No entanto, ninguém poderia ter adivinhado os eventos extraordinários que estavam prestes a acontecer. Era o início do primeiro ano do ensino médio, e era a hora de Laura e Matt seguirem em frente. Eles estavam indo em direção ao capítulo mais emocionante da sua educação até agora, o ensino médio. Nesse ponto, suas memórias pré-escolares estavam longe em suas mentes. Mais uma vez, os amigos pré-escolares, há muito perdidos, estavam indo para escolas diferentes. Isso tornou altamente improvável que uma reunião ou uma reconexão ocorresse. Assim, Laura contou à amiga a amizade que eles tinham durante a pré-escola. No entanto, Laura logo esqueceu esse ocorrido. Contudo, sua amiga tinha outra ideia. Ela estava animada com a ideia de reunir Laura e Matt novamente. Ela insistia muito em realizar esse reencontro, mas Laura já estava cansada da ideia. Contra a vontade de Laura, sua amiga passou o número dela para Matt, para que eles pudessem se reconectar. A reação de Matt foi completamente inesperada. Não demorou nem um minuto para que Laura recebesse uma mensagem de texto de Matt. Eles combinaram de se encontrar novamente e foram a um cinema. Matt disse em uma conversa com seus amigos que era como se nenhum tempo tivesse passado entre os dois. Após 2 semanas de reencontro inicial, Laura e Matt estavam oficialmente namorando. Nada os impedia agora. Apesar de estarem frequentando escolas diferentes, eles conseguiam manter seu namoro ao longo de todo o ensino médio. Eles até frequentavam os bailes da escola um do outro. No entanto, havia mais obstáculos que eles teriam que superar juntos. Eles ainda não estavam seguros. O casal se tornou tão inseparável quanto antes na pré-escola. No entanto, outro momento de suas vidas estava chegando e trouxe consigo novos desafios que o casal precisava enfrentar. Era a hora da faculdade. Ambos estavam indo para diferentes faculdades, que também estavam localizadas em diferentes estados, e isso significava amor à distância. Matt e Laura não queriam que o que aconteceu na pré-escola acontecesse novamente. Quando eles foram para a faculdade, eles estavam preparados para um relacionamento à distância. O casal usava as redes sociais e programas de conversas online para manter contato e, ocasionalmente, visitavam um campus um do outro. No final do primeiro ano, ficou claro que os dois eram almas gêmeas, mas Matt não queria que a distância colocasse em risco o relacionamento dos dois. Foi quando ele decidiu que, depois do primeiro ano, ele faria algo que mudaria suas vidas para sempre. Para marcar o fim do seu primeiro ano na faculdade, Matt organizou um romântico piquenique comemorativo. Ele disse a Laura que seria um piquenique ao estilo da pré-escola. No entanto, Matt tinha muito mais planejado do que Laura poderia ter imaginado. Matt queria criar um momento especial como testemunha da sua história de amor única. No entanto, durante todo o caminho, Laura percebeu que Matt estava ansioso. A verdade era que Matt estava começando a sentir os nervos se ajustando para o que ele havia planejado para ela. Laura ficou completamente chocada quando chegaram ao destino surpresa, o pátio da antiga escola onde eles se conheceram. E essa nem foi a melhor parte. De repente, Matt se ajoelhou e pediu Laura em casamento. Sua resposta não foi surpresa.
foi um alto e claro sim. No entanto, ela estava perplexa sobre como Matt havia planejado tudo sem ela saber. Matt propôs casamento a Laura em maio de 2015. No entanto, ele havia comprado o anel de noivado com a bênção do pai de Laura 2 meses antes de fazer a pergunta. Ele até mesmo havia planejado para o irmão dela estar no pátio da pré-escola para filmar tudo com sua câmera. O casal se casou em dezembro de 2016. A cerimônia provou que o amor verdadeiro existe. A música para a primeira dança deles, como marido e mulher, era uma canção de amor de Elton John chamada Can You Feel the Love Tonight, que, claro, era a música do filme O Rei Leão, que Matt costumava recitar para Laura quando ainda eram crianças. Agora é a sua vez de contar pra gente o que você achou dessa história sensacional. Queremos que você compartilhe conosco suas respostas na seção de comentários logo abaixo. Estamos ansiosos para ler o relato de vocês e saber também se você tem alguma história de amor parecida. Obrigado por assistir, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Histórias Sensacionais.